Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Jornada Virtual! Nico, galera, vocês lembram qual é o tema da história de hoje que eu falei no final do episódio passado? Deixa eu pensar. É do José. É isso mesmo, de José. Ele é um dos 12 filhos de Jacó. E o interessante da história de José é que ele teve um papel muito importante na grande história de Deus. Qual é, tia Dolita? Sim, lá no final da vida dele, ele entendeu que Deus fez tudo como fez para preservar a descendência do nosso Salvador. Nossa! Mas vamos conhecer a história hoje com a tia? Vamos sim! Vamos sim, vamos lá, galera! Boa tarde, galerinha do Jornada Virtual. Boa tarde, aventureiros, descobridores e conquistadores. Estou eu aqui novamente, Alekin Home, nos meus cenários multidiferentes agora, para uma nova investigação. Hoje, a nossa investigação vai ser na história de José. Isso mesmo, José, que todo mundo fala José do Egito. E essa história se encontra aqui nesse livro super bacana, cheio de muitas histórias e investigações. E é a última história do livro de Gênesis, que vai lá do capítulo 37, quando começamos com os sonhos de José, até o capítulo 50, na morte de José, tá bom? Só que hoje nós vamos enfatizar José de uma forma bem diferente. Nós vamos enfatizar José aqui como o filho preferido de Jacó. Vocês lembram da história de Jacó que a tia Geralda contou a semana passada? Que ele começou com o nome de Jacó e depois, quando escolhido por Deus, ele se torna Israel e Deus promete a continuidade da aliança que tinha feito com Abraão. Então Jacó passa a se chamar Israel e ele tem 12 filhos. Vamos lembrar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e José. José era o filho preferido de Israel por ter sido filho da sua amada Raquel. E a gente começa a história assim. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Vocês lembram o nome do pai de Jacó? O nome do pai de Jacó era Isaac. E esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai, e contava ao seu pai a má fama deles. Ora, Israel, que também era chamado de Jacó, gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele lhe havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma linda túnica, a mais bela de todas. E isso
deixou todos os seus irmãos com muita inveja. E essa é o principal problema dessa grande família. Os irmãos não gostavam de José. E aí porque José, ele tinha o hábito de ficar olhando os irmãos e ir contar tudo para o seu pai Israel. E isso gerava muita confusão entre eles e muitas desavenças. Certo dia, Israel mandou os filhos pastorearem ovelhas num lugar bem distante e depois falou para José ir lá ver o que os irmãos estavam fazendo. E José já tinha esse hábito de ver as coisas erradas e vir contar para o pai. Quando a gente escuta a história de José, ele sempre fala que ele é um moço bonzinho, obediente a Deus, mas ele também fazia muita intrigas entre os irmãos e o seu pai Israel, porque ele também, enquanto filho, sabia que ele era o filho preferido. E aí, certo dia, quando ele foi lá ver o que estava acontecendo, os irmãos ficaram muito bravos com ele. E aí, eles pegaram José e jogaram ele dentro de um poço e deixaram ele lá de castigo. Depois, um dos irmãos ficou meio assim com medo de acontecer algo pior. E aí, estavam passando pessoas lá nesse acampamento e um dos irmãos de José decidiu vender José para esses viajantes como escravo. E isso foi feito. José foi vendido como escravo para viajantes e foi levado para o Egito. Nesse momento, eles combinaram entre eles. Pegaram a túnica preferida de José, a túnica que o pai dele, Israel, tinha lhe dado de presente, sujaram de sangue e foram até Jacó, ou até Israel, e falaram que José tinha sido morto. E aí, nesse momento, lá no capítulo 37, no versículo 32, a gente lê assim: e mandaram ao pai com este recado: achamos isto, que era a túnica do seu filho. Ele reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. José era o filho amado de Israel e ele ficou muito triste, ficou de luto. É isso que a gente vê nessa parte. Mas então a gente vê que o padrão de pecado lá de Adão e Eva, da desobediência, da mentira, da intriga entre irmãos, também é mostrado aqui. Mesmo todo esse povo sendo escolhido por Deus. Mas nessa história, nós vamos ver a reconciliação, porque as escrituras, elas não escondem o pecado do homem vindo do coração e marcado lá atrás na história de Adão e Eva, com a queda. E Deus, mesmo escolhendo o seu povo, aqui na Bíblia, ele vai mostrar um plano de resgate, um plano de salvação, mas ele sempre vai mostrar as coisas erradas que fazemos em virtude do pecado lá da queda. Então nós vamos ver a questão da reconciliação. Todos os
irmãos de Israel ficam na terra de Canaã e José é levado como escravo para o Egito, onde ele é comprado por Potifar, um dos funcionários do rei, funcionários de Faraó. A gente conhece muito bem a história de José quando a gente sabe que ele tem a capacidade dada por Deus de revelar sonhos. Uma das intrigas que ele tinha com os irmãos é que ele sempre contava que em seus sonhos que os irmãos estavam reverenciando a ele, obedecendo a ele. E isso dava uma grande confusão, porque José era o filho mais novo. Então dava muita confusão com os seus irmãos. E aí a gente vê lá no capítulo 45, nós vemos todo o trabalho de Deus com José quando ele chega e é como escravo no Egito. Deus vai moldar o coração de José, de um jovem mimado, egoísta, alienado, a um grande líder político e maduro, plenamente forjado por Deus. A vida dele acontece muitas coisas. Ele se torna escravo, ele vai para a prisão e durante todo esse período ele vai contando os sonhos dele. E em certo momento Deus prepara para que ele tenha contato com o Faraó e ele começa a revelar os sonhos de Faraó. Mas a gente não vai entrar em detalhe nessa parte. E aí, com toda a influência dele, ele tem um sonho que ele prevê, que Deus mostra para ele que haverá uma grande seca em todo o Oriente, desde onde estava o povo de Israel até o Egito. Então, durante 7 anos, José vai organizar junto com o Faraó o Egito para estocar trigo, porque Deus mostra para ele que haverá uma grande seca. E José ganha a confiança de Faraó e ele se torna o governador geral do Egito. Então, Deus permanece fiel às promessas de Abraão. A providência de Deus é forte na história de José. A história de José aponta para um cuidado que Deus tem com a descendência de Israel, que vá para o Egito para preservar vidas da grande seca. E é o que acontece. Com a grande seca, alguns irmãos de José vão para o Egito para comprar trigo. E José reconhece os irmãos. E aí a gente já sabe da história. Eles voltam para buscar Benjamim e o pai Israel e voltam para o Egito. E lá no capítulo 45, a gente vê que José revela a verdade para os irmãos. Vamos ler a partir do versículo 1? A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José aos seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá,
pois foi para salvar vidas que Deus me enviou antes de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra. E nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Porque o que iria acontecer? Os filhos de Israel provavelmente morreriam de fome se não tivessem a ajuda de José. E é aqui que a gente vê a providência de Deus para preservar e continuar com a promessa divina que ele fez a Abraão, de que ele teria muitos descendentes. E isso se cumpriu através de Israel, porque começou com uns 12 filhos e eles se tornaram numerosos e vigorosos no Egito, porque eles permaneceram lá por muitos e muitos anos. Mas aí acontecem outras coisas. Vamos ver lá no capítulo 48, quando Israel tem um sonho e pede para conversar com José. Lá no versículo 3, a gente ouve Jacó dizendo: o Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã e ali me abençoou, dizendo: eu o farei prolífero, ou seja, você terá muitos filhos e multiplicarei. Farei de você uma comunidade de povos e darei esta terra por propriedade perpétua aos seus descendentes. Hoje nós temos um estado cuja capital é Jerusalém, que se chama Israel. Um estado não, um país. Ele existe até hoje e Israel é o nome que Deus deu a Jacó. Agora, pois, seus 2 filhos que lhe nasceram no Egito, os filhos de José, que era Manassés e Efraim, antes da minha vinda para cá, serão reconhecidos como meus filhos, como são meus Rúben e Simeão. Então, a gente não tem uma tribo chamada José, a gente tem 2 tribos, uma chamada Manassés e outra Efraim, que fazem parte das 12 tribos de Israel. E aí, lá no capítulo 49, Jacó, ele chama todos os filhos no seu leito de morte e ele vai dar uma palavra profética para cada um. Mas a gente não dá para falar todas aqui. Mas lá no capítulo 49, no versículo 9, Israel vai dar uma palavra profética para Judá. Vamos ler? Gênesis, capítulo 49, versículo 9. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Essa palavra profética de Israel está falando de quem? Do grande leão de Judá, que é Jesus Cristo. Todo
toda a descendência vem através da tribo de Judá, através de Davi, que é descendente de Judá, que foi feita a tribo de Judá. Israel está falando isso muitos e muitos anos antes. Por isso, a gente vê o plano perfeito do Senhor em toda a história da Bíblia. E aí, a história de José, ela vai mostrar todo esse cuidado que Deus tem com a descendência de Israel para preservar as vidas. No capítulo 50, nós vamos ver a morte de José aos 110 anos, e ele fala assim no versículo 22: José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai, viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maquir, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse aos seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhe: quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. E aí, o que acontece? Os anos se passam e um novo faraó, um novo rei chega ao poder. Um rei que não conhecia mais José. E com isso, acontece uma cadeia de acontecimentos. A escravidão do povo de Israel no Egito, o êxodo e a chegada à terra que Deus prometeu a Abraão. Mas isso é uma outra história. Por hoje é só, pessoal. Agora chegou a hora das perguntas. Quantos anos José tinha quando foi vendido como escravo para o Egito? 10, 14, 7 ou 17? Tempo! Se você respondeu 17, uhul, você acertou. Mas se você não acertou, não fique triste, vamos ter outra pergunta.
agora é a hora das curiosidades. Vocês sabiam que o livro Gênesis conta a história da vida de José em 13 capítulos? A partir do 37, menos o 38? E que José é dos poucos homens da Bíblia cuja história da sua vida não há nenhuma queda espiritual? Fala aí, moçada! Cheguei no Jornada! Ouvi uma história muito da hora! Era do José, e José rima com chulé! E aí, pessoal? Beleza? Como é que estão? Tudo bem? Nossa! Eu gostei muito da história do José hoje! Foi muito legal! Vocês gostaram também? Olha, eu fiquei aqui de boca aberta, assim, ó. Com tanta coisa que aconteceu, né, com o José. Mas quando eu estava ouvindo a história, eu me lembrei de um versículo para falar aqui no nosso versículo da semana. E o nosso versículo, ele está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Gente, Deus sempre está agindo para o bem daqueles que o amam. Deus sempre está agindo para transformar a gente mais parecidos com Cristo e para que o nome dele seja sempre conhecido e engrandecido. É isso aí. Agora eu vou ir lá. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Vamos para a nossa próxima pergunta. Quais eram os nomes dos filhos de Raquel? Judá e Simeão, Diná e Isacar, José e Benjamim ou Levi e Jacó? Tempo! Se você respondeu José e Benjamim, você acertou. Mas se você não acertou, não fique triste. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Oi, crianças. Hoje, como vocês podem ver, a gente tem a Sara aqui como nossa convidada, né, Sara? Convidada especial, porque hoje nós vamos fazer a nossa música de um jeito muito diferente e especial. A gente vai fazer em um outro idioma, só que não é um idioma desses que a gente está acostumado. Nós vamos fazer em Libras, né, Sara? Sim. Libras é a linguagem para que as pessoas que têm deficiência auditiva, né, conhecido como as pessoas surdas, ou seja, que têm uma deficiência, uma perda auditiva, elas se comunicam, tá bom? Então, uma parte da nossa música vai ser feita em Libras e eu e a Sara estamos aqui hoje para ensinar vocês como que a gente faz o refrão dessa música. Então, o refrão dessa música é assim: grande, tão grande é o Senhor de Israel. Grande, tão grande é o Deus de Israel. Vamos fazer, Sara, para eles aprenderem? Então é assim, ó, vai lá. Grande, tão grande é o Senhor de Israel. De novo. Grande, tão grande é o Deus de Israel. Tá bom. Agora eu vou ensinar uns gestinhos para eles que são um pouco mais complicados, né, Sara? Até a gente também dá uma enrolada aí para conseguir aprender. Então é o seguinte, ó, o grande é mais fácil, né? Porque a gente faz assim, de grande, a gente vê, assim também, tão grande. Agora, Senhor, a gente vai fazer assim com o dedo, tá bem?
E daqui da cabeça a gente vai olhar para cima, certo? Isso é Senhor. Agora, Israel. Como que a gente faz Israel? Primeiro a gente vai falar que Israel é um país, né? Então, como que a gente faz, Sara? A gente faz primeiro o braço assim, aí a gente vai fazer um V com o dedo, põe o dedo no meio, né? Porque isso é a letra P, tá bom? Em libras, de país. Então, como que a gente vai fazer, Sara? A gente vai fazer um círculo, né? Então, país, certo? Agora sim a gente vai fazer Israel. Como que é o símbolo de Israel, Sara? A gente faz assim, tipo um triângulo Ah, muito bem. Então, Israel, assim. No começo a gente vai falar que Israel é um país. Então, a gente vai fazer país Israel. Vamos fazer a frase inteira? Então, vamos lá. Grande, tão grande é o Senhor de Israel. Muito bem. E a segunda parte já é um pouco mais curta, ela é mais descomplicada. Então, a gente vai fazer igual a primeira parte da outra. Grande, tão grande, só que dessa vez é Deus, né? Como que a gente faz o Deus? A gente faz a letra D em libras, tá vendo? E vai fazer a mesma coisa que o Senhor, indo lá pra cima. É o Deus de Israel, porque a gente já explicou a primeira vez que Israel é um país. Então a gente não precisa fazer isso na segunda vez, certo? Vamos de novo para ver se vocês aprenderam? Então vamos lá. Grande, tão grande é o Senhor de Israel. Grande, tão grande é o Deus de Israel. Certo, criançada? Deu para pegar? Agora a gente vai cantar a música toda e no refrão a gente vai fazer ela em libras, a linguagem brasileira de sinais.
pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da música. E essa música, ela é muito especial, por quê? Porque ela fala que quem é grande é Deus. E Ele usa pessoas frágeis, pessoas pecadoras, transformando o coração delas para usar na obra dele, que foi o que Ele fez com Moisés, foi o que Ele fez com Jacó, com Abraão, com Isaac. Todos nós temos pecado e somos pecadores. Porém, Deus transforma o coração daquelas pessoas que querem obedecer a Ele, e assim Ele pode usar essa pessoa na obra dele, tá bom? Então não importa se você tem uma limitação ou se você tem alguma dificuldade, se o seu coração está disposto a obedecer a Deus, Ele vai usar você, tá bom? E agora a gente tem um recadinho pra você. Esse aqui é um desafio muito legal. Então, se vocês gostaram dos gestos livres e conseguiram fazer, manda um videozinho pra gente que a gente vai colocar no jornal. Muito bem, então faz um videozinho bem legal pra gente lá, de você fazendo a música, né, o refrão da música, e a gente vai colocar aqui junto com a música. Olha só que legal! Manda pra gente que a gente vai gostar de você participando com a gente, né, Sara? Uhum. É isso aí, pessoal. Até a próxima semana. Até a próxima! Vamos para a nossa próxima curiosidade. Vocês sabiam que Benjamim é o filho mais novo de Jacó com a sua mulher Raquel? E ele foi o único irmão materno de José? E que foi da descendência de Benjamim que surgiu o primeiro rei de Israel, Saul? Olha lá, Kiko, voltamos! Oba! Muito boa essa história de José, não é mesmo? Ah, tia Lolita, eu gostei muito da história de José. É, olha, vamos ver se a galerinha lá de casa, se você, Kiko, estava prestando atenção. Tá. O que vai acontecer agora com o povo hebreu depois da morte de José? Olha que esse rei já não conhece mais a história de José. Deixa eu pensar. Tia Lolita, o povo hebreu vai ficar escravo lá no Egito. É verdade, mas Deus, na sua grande história, vai preparar uma pessoa para vir tirar o povo hebreu do Egito, escravo do Egito, e levar para a Terra Prometida. Nossa! E isso é o tema e a história do próximo episódio, Kiko. Oba! Não vejo a hora, tia Lolita. Todo sábado par, não é mesmo? Que horas? 3 horas. Então, se segura aí no sofá e na cadeira, e até o próximo episódio, galerinha. Tchau, tchau! Tchau, tchau!